1 Samuel, capítulo de número 1, uma palavra muito especial e que lindo esse testemunho rodou lá na igreja domingo, rodou aqui domingo também? Não? Foi o primeiro dia aqui hoje, foi inédito. Esse testemunho rodou lá na igreja no domingo e eu quero falar com você um pouco sobre a história da Ingrid, você acabou de ler aí, e eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso de número 3, e o tema dessa mensagem é demora não é atraso. E eu quero caminhar com você pelas Escrituras para nós entendermos um pouco sobre isso. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3 diz assim: todos os anos esse homem subia à sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e todos aos filhos dela. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, mas o Senhor a deixara estéril. Penina, sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Se você pode, feche seus olhos, vamos orar. Pai, graça te damos, Senhor, pela tua palavra. Graça te damos, Senhor, porque mais uma vez estamos na sua presença e doce presença. Obrigado, Senhor, por mais uma vez abrir as portas dessa casa para nós. Obrigado por mais uma vez abrir a sua palavra diante de nós. A sua palavra que é cura para aqueles que precisam de cura, a sua palavra que é esperança para aqueles que precisam de esperança, a sua palavra é tudo para todos. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos sustentou até aqui, nos sustentará a partir daqui em nome de Jesus. Te pedimos nesse momento para que o Senhor fale individualmente aos nossos corações e que possamos sair desse lugar alimentados pelo pão vivo que desce dos céus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Eu quero falar com você nessa noite sobre as demoras da vida, sobre os atrasos da vida, sobre as coisas que nós pedimos para acontecer, nós oramos para acontecer, nós imploramos para acontecer, e muitas delas não acontecem, ou pelo menos não acontecem na medida que queríamos, ou quando queríamos, ou no momento em que queríamos. E o texto que nós acabamos de ler, esse texto que conta a história de Penina, esse texto que conta então a história de Ana, essa mulher que ficara estéril porque e queria e desejava ter um filho, mas estava estéril e então não conseguia, e durante toda a sua vida, durante alguns anos de muito e muito sofrimento, passando e enfrentando. E a primeira coisa que eu quero deixar para você nessa noite, que a Bíblia nos ensina, é que sempre vai ter alguém para nos perturbar. Essa é a verdade da nossa vida. Aqui? Tá bom? Nota 10 para mim, segurando assim? Então tá bom. A verdade é que sempre vai ter alguém para nos perturbar. Você tem alguém que perturba a tua vida? Tem alguém? Sabe aquela pessoa chata que te incomoda? Tem algumas pessoas chatas que nos incomodam e a gente ama. Outras a gente não consegue viver sem, mas tem aquele tipo de gente que consegue extrair de nós a nossa pior versão. Sabe aquele tipo de gente que tira a nossa paciência, aquele tipo de gente que consegue nos deixar revoltados com a vida. E esse tipo de gente nós sempre vamos ter do nosso lado, esse tipo de gente nós sempre vamos ter perto. Esse tipo de gente é aquele tipo de gente que a gente tenta evitar, a gente tenta não estar perto, mas quando a gente vê, nós já estamos ali, essa pessoa está nos perturbando de novo. E Ana, ela vive isso e ela convive com isso diariamente com Penina. E ela tem um sonho, e o sonho dela é se tornar mãe. O sonho dela é poder gerar. Hoje nós vivemos em uma sociedade, em dias, onde muitas pessoas, muitas ideologias estão tirando o valor de gerar. E a única pessoa, o único ser criado por Deus capaz de gerar é uma mulher. Uma mulher é o único ser feito milimetricamente calculado e desenhado pelas mãos de Deus que é capaz de gerar. Se você conhece ou já estudou um pouco sobre o organismo feminino, você sabe a complexidade que é para uma mãe gerar um feto. E a verdade é que vivemos dias onde as mulheres estão perdendo o desejo de gerar. Mas mesmo aquelas que não têm tanto desejo assim, acham lindo
uma mãe grávida, uma mulher grávida, se você já conviveu com uma mulher grávida, ou se você já esteve grávida, você sabe a complexidade que é dos hormônios, as coisas que acontecem, os desejos, a gravidez, a barriga crescendo, as coisas acontecendo, a complexidade que é gerar um feto, gerar uma vida. E Ana tinha esse sonho de gerar. E naquele tempo, então, naquela cultura, muito mais valioso era a mulher que podia gerar filhos, a mulher que podia dar filhos. Ali estava toda a sua prole, ali estava toda a sua herança, ali estavam todos os filhos que poderiam continuar a vida e dar continuidade à descendência, à família. E Ana, então, tinha esse problema de ser estéril, de não poder gerar. E ela passa, então, anos indo à casa do Senhor, ela passa, então, anos indo diante do Senhor, e com Penina sempre no seu ouvido, e sempre sendo acusada de não poder gerar. E muitas vezes, muitas dessas coisas, muitas dessas perturbações, muitas dessas coisas que nós ouvimos, acabam gerando em nós revoltas, acabam gerando em nós ainda mais problemas, acabam gerando em nós ainda mais dificuldades. E quem nunca olhou para os céus ou fez uma oração dizendo: Deus, por que as coisas demoram para acontecer? Por que os meus sonhos demoram para se concretizar? Por que os meus sonhos demoram para se realizar? Cada um de nós temos os seus sonhos, temos os seus desafios. Uns sonham em casar, outros sonham com a casa própria, outros sonham em ter filhos, outros sonham em morar fora do país, outros sonham com um emprego, outros sonham com passar em um concurso. Muitos são os sonhos e os desejos do nosso coração. E a verdade é que enquanto as coisas não acontecem, nós ficamos ansiosos, aguardando para que elas aconteçam. Enquanto nós não vemos as coisas se concretizando, gera em nós tudo isso, essa ansiedade de ver as coisas acontecendo. É assim com você também ou é só comigo? Sabe, nós temos essa vontade de ver as coisas acontecendo. E Ana então, ela está passando por isso, e ela está ali continuamente orando e buscando ao Senhor. E uma coisa muito importante, meus irmãos, e muitas vezes é a primeira coisa que nós desistimos, é de pedir e clamar ao Senhor em oração. E eu começo essa mensagem fazendo uma pergunta para você, deixando uma pergunta para nós nessa noite. Se as promessas que o Senhor liberou sobre nós ainda não aconteceram, por que nós deixamos de orar por elas? Se as coisas que o Senhor prometeu a nós ainda não se concretizaram, ainda não se realizaram, por que nós deixamos de buscá-las? Sabe, os sonhos, os planos, as coisas que projetamos, as coisas que planejamos, se ainda não se concretizaram, por que deixamos de orar? Posso te falar uma coisa? Todas as vezes que você desiste de orar por algo ou por alguém, isso mostra que você desistiu. Quantas vezes nós oramos e oramos e oramos ao Senhor e as coisas não acontecem e a gente diz: Senhor, eu desisto. Quantas vezes conversamos e conversamos com alguém ou com algumas pessoas e as coisas não mudam e as coisas não acontecem e a gente desiste. E em 1 Tessalonicenses a Bíblia vai dizer: orem sem cessar. E quantas vezes a minha e a sua oração já cessou por não ver as coisas acontecendo? Quantas vezes eu e você já paramos de orar porque não vimos as coisas acontecendo? A verdade é que nós oramos porque a oração gera em nós fé. E a fé é de fato crer nas coisas invisíveis. Tudo aquilo que eu oro para que um dia aconteça, mas ainda não aconteceu, é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, das coisas que eu não toco, mas das coisas que eu creio. E muitas vezes eu e você precisamos gerar as coisas em oração e gerar as coisas em fé, e depois nós poderemos tocá-las, e depois nós poderemos ver. A primeira coisa que eu quero encorajar você nessa noite de verdade: volte a orar pelas coisas que o Senhor ainda não te entregou. As coisas que o Senhor já te prometeu, as coisas que o Senhor já disse que são suas, as coisas que são uma promessa para você, mas ainda não aconteceram, volte a orar. Não desista de orar. Muitas vezes a nossa primeira atitude é desistir de orar, é desistir de pedir. Afinal de contas, se não aconteceu, não era da vontade de Deus, mas não era da vontade de Deus, ou nós não buscamos o suficiente para que acontecesse? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É isso que a Bíblia diz sobre Ele. Porque algumas palavras que Ele libera sobre nós não conseguimos acreditar, ou nós não conseguimos orar e batalhar até que aconteça. Você consegue entender isso? Quantas vezes a gente desiste no meio do caminho? Quantas vezes nós abandonamos as coisas que Deus nos entrega no meio do caminho?
E aí, no versículo 7 de 1 Samuel, capítulo 1, a Bíblia vai dizer: isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. As coisas que acontecem na vida que nos desestabilizam, que nos roubam do nosso centro, sabe, aquele tipo de coisa que nos tira a paz, aquele tipo de coisa que nos rouba da realidade. Eu quero caminhar com você em alguns pontos, e primeiro eu quero deixar uma mensagem para nós nessa noite de 3 barreiras que nós precisamos vencer para alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que nós aprendemos com Ana, 3 barreiras que nós precisamos superar, e a primeira dessas barreiras, e talvez uma das que nós mais enfrentamos, é o desânimo. Quantas vezes eu e você desanimamos no meio do caminho? Quantas vezes eu e você desanimamos porque não vemos as coisas acontecer? Porque às vezes nós desanimamos por não ver a mudança do outro, às vezes nós desanimamos por não conseguir ver os projetos se tornando coisas palpáveis, e aí nós desanimamos. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, um texto muito conhecido de Paulo, ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados. E essa tem que ser e precisa ser uma realidade para mim e para a sua vida nesses dias. Muitas vezes nós somos pressionados de todos os lados. Nós vivemos em uma sociedade onde existe pressão. Se você está em um trabalho, em um emprego, você sabe, existem as pressões das metas, as pressões das coisas que precisam ser realizadas, as coisas que precisam ser cumpridas, as tarefas do casamento, da casa, da igreja, pressionados, mas não desanimados. E aí o texto continua dizendo: perplexos, mas não desesperados. Quantas coisas eu e você olhamos e vemos hoje na vida e nós ficamos perplexos? Quantas coisas você vê ou você ouve e você diz: não, é impossível, isso não aconteceu. Quantas coisas você assiste nos jornais, você ouve dos seus amigos e você diz: não é possível. E a perplexidade das coisas muitas vezes nos deixa desesperados. Nós nos desesperamos com a economia, nós nos desesperamos com as pessoas, nós nos desesperamos com a sociedade, e toda essa perplexidade das coisas vai causando em nós um desespero, e tudo isso causa um desânimo. Você já acordou algum dia desanimado? Sabe aquele dia que você levanta da cama se arrastando, e você vai para o seu trabalho, e você vai para os seus afazeres do dia a dia, e você vai cumprir as suas missões, mas você está completamente desanimado. Desanimado com o casamento, desanimado com os amigos, desanimado com você mesmo. E esses desânimos é uma das primeiras coisas que nós precisamos vencer. Porque o desânimo, ele tem o poder de nos isolar. Quando você desanima, você não quer sair com seus amigos. Você não quer sair com as suas amigas. Quando você desanima, você não quer vir à igreja. Quando você desanima, você não quer abrir o coração para alguém. Quando você desanima, você se isola. E quando nós nos isolamos, nós buscamos os nossos próprios interesses. Provérbios capítulo 18, versículo 1 vai dizer: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Você sabe, a primeira coisa que o diabo quer fazer comigo e com você, quando nós estamos desanimados, é nos isolar. Quando eu e você nos desanimamos com o casamento, nos desanimamos com os amigos, nos desanimamos com o trabalho, nos desanimamos com a igreja, a primeira coisa que o diabo quer fazer conosco é nos isolar. Porque quando nós nos isolamos, nós buscamos os nossos próprios interesses. Quando você se isola, você entra dentro de uma bolha dos seus próprios problemas, e aí os seus problemas se tornam os maiores problemas do mundo. Mas quando você vive uma vida de unidade, uma vida de comunidade, e você senta com alguém, e você começa a ouvir essa pessoa, a contar a história dela, você fica pensando: os meus problemas nem são tão difíceis assim. Você já sentou cheio de problema para conversar com alguém, e você levantou da cadeira dizendo: meu Deus, os meus problemas não são nada perto dos problemas que essa pessoa enfrenta. Já aconteceu com você isso alguma vez? Você ouviu uma história de alguém, ou vê a vida de alguém, e essa pessoa relatar alguns fatos da vida, e você olha para essa pessoa e você diz: os meus problemas não são nada. E por que eu estou desanimado? E por que eu não consigo ver que, de fato, a minha vida não é a mais fácil do mundo, mas tem vidas piores? E aí esse desânimo, então, ele nos isola. E quando esse desânimo nos isola, nós só conseguimos olhar para nós, para o nosso próprio umbigo, para os nossos próprios problemas, para as nossas próprias frustrações, para os nossos próprios
medos para aquilo que nós carregamos, para a nossa vida. E o que esse texto nos ensina é que a primeira barreira que eu e você precisamos vencer é a barreira do desânimo. Sabe, que eu e você possamos ser pessoas vibrantes, pessoas alegres, pessoas para cima, mesmo quando não estiver tudo bem. E como então eu vou estar feliz quando não está tudo bem? É crendo naquele que me chamou, é crendo naquele que está do meu lado, é crendo naquele que está comigo todos os dias, é acreditando que existe esperança mesmo nos dias difíceis, mesmo quando o desânimo bater. Em nome de Jesus, receba isso e leve isso para os seus dias. Todas as vezes que o desânimo bater, o cansaço bater, a desistência bater, lembre-se, aquele que nos trouxe até aqui, aquele que nos sustentou até aqui, aquele que nos toma pela mão e nos traz de volta, em nome de Jesus, o desânimo não terá mais poder sobre nós. Temos problemas, temos dificuldades, temos aflições, mas Deus está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Serão os desânimos, serão as contas, serão as adversidades, será a economia, será a política. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, Deus está com a gente, e aí nós vencemos o desânimo. E um outro ponto que nós precisamos tomar nesse texto são as perseguições. Quantas vezes eu e você somos perseguidos? Quantas vezes eu e você somos perseguidos nos nossos sonhos, nos nossos planos, naquilo que queremos? Quem nunca contou um sonho para alguém e a pessoa diz: cara, você está viajando. Olha para os seus recursos, olha para quem você é, olha para onde você mora, olha para o que você tem, olha para a sua capacidade, olha para a sua intelectualidade, e aí você olha para tudo isso e você diz: é verdade. Mas você se esquece de quem prometeu. É isso que Ana está vivendo. Ela tem um sonho, ela tem um objetivo, ela tem algo para fazer, mas a todos os momentos ela é provocada. Versículo 6, Penina, a sua rival, a provocava continuamente a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Porque muitas vezes as perseguições têm mais poder do que os apoios. Porque muitas vezes as palavras negativas têm muito mais poder do que as palavras positivas. Deixa eu falar uma coisa para você: se eu descer aqui dessa plataforma agora, e 10 pessoas vierem e falarem para mim: olha, que palavra abençoada, essa palavra mudou a minha vida, mas se uma pessoa falar: olha, eu nunca ouvi uma mensagem tão ruim como essa, eu vou para casa pensando no quê? Você iria para casa pensando no quê? Depois de um dia cansativo, exaustivo de trabalho, você chega em casa e todo mundo te diz: olha, mãe, parabéns pelo seu dia, pai, parabéns pelo seu esforço, meu amor, como eu tenho orgulho de você. Mas se uma pessoa diz: você poderia se esforçar mais, né? Você vai dormir pensando no quê? Porque muitas vezes as perseguições têm muito mais poder do que os apoios que nós recebemos. Porque muitas vezes nós levamos muito mais para o coração as palavras negativas do que as palavras positivas. Porque às vezes essas perseguições, e deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, haverão perseguições. Lucas capítulo 6, versículo 26, Jesus diz: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os seus antepassados trataram os falsos profetas. Então, existirão perseguições, existirão calúnias, existirão pessoas contra nós, mas nós precisamos vencer as barreiras da perseguição. Sabe, aquela perseguição gratuita que você sofre, às vezes no trabalho, às vezes na família, de pessoas que estão perto de você, porque, deixa eu falar uma coisa para você, existem pessoas que nós sabemos que são nossos inimigos e nos odeiam, e as palavras dessas pessoas nem vão para o nosso coração. O problema é quando nós ouvimos algo de quem nós não esperávamos. O problema é quando nós vemos algo de alguém que nós não esperávamos. E aí, muito mais do que uma perseguição, muito mais do que uma palavra negativa, ali existe uma decepção. E o problema é quando nós nos decepcionamos por pessoas que nós depositamos expectativas. Você consegue entender o que eu estou falando? E aí, essas perseguições têm muito mais poder sobre a nossa vida, mas a Bíblia mesmo diz: ai de vocês, quando todos falarem bem. Uma coisa é fato: eu e você não podemos dar margem para que as pessoas falem mal de nós, porque tem gente que dá margem para os outros falar mal, né? Tem gente que dá lado para os outros falarem mal, mas existem momentos que existe um ódio gratuito, existem momentos que existe uma perseguição gratuita, e esse texto de Ana que nós lemos é essa perseguição gratuita,
ela não poderia gerar, ela não poderia ter filhos, ela era estéril. E ela era perseguida gratuitamente por alguém que poderia gerar, por alguém que poderia ter filhos. Mateus capítulo 10, versículo 22, todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. As perseguições que eu e você estamos sofrendo é por conta de nós ou por conta de Cristo? Sabe, todas as vezes que eu recebo ou eu ouço algo que eu não queria ter ouvido, ou eu vejo algo que eu não queria ter visto, eu sempre penso, será que esse ataque é por minha conta ou é por conta de Cristo? Será que é por algo que eu fiz ou será que é por algo que Cristo mandou eu fazer? Porque fato é, todos nós tropeçamos, todos nós erramos e todos nós sofremos as consequências dos nossos tropeços, das nossas falhas e dos nossos erros. Mas existem momentos que de fato somos perseguidos por conta do nome de Cristo. E aí ele está dizendo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantas atitudes eu e você já tomamos? Por conta da palavra de Deus, por conta daquilo que Deus nos prometeu. Afinal de contas, a vida com Cristo é a vida de abrir mão. Ele diz, vocês querem vir a mim? Neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e me siga. A vida com Cristo é todo dia um negar-se a si mesmo. A vida com Cristo é todos os dias eu negar as minhas próprias vontades, eu negar os meus próprios desejos. A vida com Cristo é todo dia eu diminuindo para que Cristo cresça em mim. E aí ele está dizendo, se nesses momentos alguém perseguir vocês, alguém falar mal de vocês, alguém ir contra vocês, fiquem tranquilos, porque o que vale mesmo é vocês perseverarem. Porque quem perseverar no fim será salvo, porque quem perseverar no fim, ele dirá, venham até mim amados do meu Pai, venham até mim amados do meu Pai. Você já imaginou um dia nós ouvirmos isso vindo da boca do nosso Salvador, venham até mim amados do meu Pai, eu vos recebo. Que venham as perseguições, que venham os desafios, que venham os problemas, mas eu não negarei, eu farei tudo aquilo que Cristo me mandou fazer. Que venham as perseguições, que venham os desafios, eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz para seguir a Cristo. Que essa noite, essa seja a minha e a sua decisão, olhando para a nossa vida, olhando para as coisas que acontecem, que nós possamos nos lembrar disso, quando nós formos perseguidos, quando nós formos caluniados, quando nós formos odiados gratuitamente, lembre-se disso. Estão me odiando por algo que eu fiz ou por algo que Cristo me mandou fazer? O bispo sempre diz uma coisa, eu guardo isso comigo todos os dias. As pessoas te amam e as pessoas te odeiam pelos mesmos motivos. As pessoas amam você, outras odeiam você pelo mesmo motivo. E aí, o terceiro ponto dessas coisas, dessas barreiras que nós precisamos vencer é a angústia. A verdade é que muitas das vezes nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos continuar, porque nós estamos angustiados. E aí no versículo 10 de 1 Samuel, capítulo 1, a Bíblia vai dizer, e com a alma amargurada, Ana chorou muito e orou ao Senhor. Nos momentos de angústia, qual é a nossa atitude? Afinal de contas, todos nós temos momentos de angústia, todos nós temos momentos de tristeza. Sabe, aquele momento que você está parado, está tudo bem, mas de repente, bate uma tristeza, um aperto no coração, a mente vai longe, a lágrima rola no rosto, e você nem sabe por quê. Está tudo bem, os meus amigos estão aqui, as contas estão pagas, eu não tenho todo o dinheiro do mundo na conta, mas eu também não estou passando fome, então está tudo bem. Mas vem aquela angústia no coração, aquele aperto, que às vezes a gente não consegue nem explicar. E a angústia, ela é um estado de perturbação mental que muitas vezes nós enfrentamos, e isso tudo é acarretado por coisas físicas que carregamos, por coisas espirituais, por coisas na alma, por pesos que carregamos, e aí toda essa angústia vem dentro de nós e nós não conseguimos explicar. E Ana estava com o seu coração angustiado. Mas existe um salmo, e é ele que eu quero que você guarde no seu coração, Salmo 86, versículo 7, que diz, no dia da minha angústia, eu clamarei ao Senhor, pois Ele me responderá. Que essa seja a minha e a sua atitude, todos os dias de angústia, todos os dias de perseguição, que todos os dias que nós estivermos, sabe, cabisbaixos, tristes, nós possamos nos lembrar desse salmo, no dia da minha angústia, clamarei ao Senhor, e Ele me responderá.
Sabe, o Senhor não responde o seu desespero, o Senhor não responde o seu problema, o Senhor não. O Senhor responde aquilo que está mais profundo no seu coração. Aquilo que está mais profundo no nosso coração, as verdades mais intrínsecas do nosso coração, aquilo que está dentro de nós, é a isso que o Senhor responde. Quantas vezes em momentos de sofrimento, em momentos de angústia, não tendo mais os amigos por perto, não tendo mais ninguém por perto, nós fechamos os nossos olhos e nós dizemos: Senhor, me ajuda. Ele está dizendo: nos dias de maior angústia, vocês clamarão a mim e eu vos responderei. Que nós possamos guardar isso no nosso coração, de uma vez por todas, em nome de Jesus. E agora vamos falar de coisa boa, amém? Que não é TechPix, mas vamos falar de coisa boa. Eu quero deixar agora com você 3 pontos, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, bem como Ana alcançou. Primeiro nós falamos as 3 barreiras que nós precisamos vencer, os primeiros obstáculos. Agora nós vamos falar sobre 3 coisas assertivas que nós precisamos fazer. A primeira de todas elas, eu quero falar para você: nós precisamos buscar as coisas no lugar certo. Muitas vezes a nossa vida é uma procura constante, é uma busca constante por respostas, por problemas, por dificuldades, por tentações, mas nós estamos buscando no lugar errado. Esses dias eu li uma frase em um livro e o escritor dizia: estamos vivendo dias onde a sociedade está querendo comprar parafusos na padaria e pães no material de construção. Como quem diz, nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão trocando os fatores, onde as pessoas estão buscando as coisas certas nos lugares errados. Afinal de contas, nós sabemos quais são as coisas certas a serem buscadas, nós sabemos quais são as coisas certas a serem feitas, mas será que nós estamos recorrendo aos lugares corretos? A verdade é que muitos de nós estamos buscando as coisas certas nos lugares errados. Muitas vezes você está de fato buscando a ajuda que você precisa, você está buscando o abraço que você precisa, você está buscando a resposta que você precisa, mas será que você está recorrendo às pessoas certas, ao lugar certo? Sabe, aquele tipo de mulher que ela está pensando em separar e ela busca conselho com as suas amigas solteiras. Aquele cara que está pensando em abandonar a família e ele procura a resposta nos amigos do ferino que não tem um com a família certa. Muitas vezes nós estamos buscando as coisas corretas nos lugares errados. Todos nós temos as nossas questões, as nossas dúvidas, os nossos problemas. E muitas vezes nós estamos perguntando para a terra respostas que virão do céu. Você consegue entender isso? Muitas vezes eu e você estamos perguntando para a terra coisas que somente o céu pode nos responder. Coisas que somente o céu pode nos revelar. Sabe, aquele momento em que você fecha os seus olhos, e então ali é somente você e Deus, e ali Ele começa a responder os dilemas do seu coração, os medos do seu coração, aquilo que te aflige, aquilo que te tira o sono. É desses momentos que nós precisamos. Sabe, às vezes é nos momentos de dificuldade, nos momentos de medo, no seu trabalho, na sua casa, eu não sei em qual lugar você vai estar, mas é você buscar um lugar sozinho, fechar os seus olhos e falar: Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que é assim? Sabe, eu sinto no meu espírito muito forte pessoas buscando por respostas que o céu pode lhes entregar. Em nome de Jesus, Senhor, liberando respostas para você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você puder, feche seus olhos agora. Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus,
respostas que estão sendo feitas e não estão sendo perguntas que estão sendo feitas e não estão sendo encontradas as respostas. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, céus abertos sobre a nossa mente. Nós pedimos agora clareza de entendimento em nome de Jesus. Noites que nós não conseguimos dormir, colocamos a cabeça no travesseiro e o sono não vem, porque são questões dentro do nosso coração. Nós declaramos agora em nome de Jesus, as respostas do céu sobre nós, sendo liberadas nesse momento em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos agora as respostas vindo dos céus ao nosso encontro agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos, Pai, a resposta que o Senhor tem para os nossos corações, vindo sobre nós agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, uma das coisas que nós precisamos guardar no nosso coração e jamais nos esquecer, é que existe um Deus. E o problema das nossas vidas, e que muitos de nós carregamos e carregaremos, é que nós nos esquecemos que existe um Deus. E certa vez Pedro entende isso. Lá em João, quando Jesus está ali em uma conversa com os seus discípulos, Pedro olha para Jesus e diz: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida? Em outras palavras ele está dizendo, não temos mais a quem recorrer. Em outras palavras, ele está dizendo, não existem métodos, não existem segredos, não existem coisas a serem reveladas. Para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida? A quem recorrer? Se só Cristo tem as respostas, se só Cristo tem os maiores segredos, se só Cristo pode nos socorrer. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, existirão dias de aflições e de problemas, que talvez os amigos nos abandonem, que talvez a família nos abandone, mas existe essa revelação que Pedro teve: a quem nós iremos, para quem nós recorreremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, se só tu tens aquilo que eu preciso. E aí, certa vez Pedro está ali diante de Jesus e ele prova exatamente aquilo que ele havia dito outrora. Ele está caminhando sobre as águas e ele começa a afundar, e então ele grita: Jesus! E ali ele tem mais uma vez a revelação disso: a quem nós iremos, se só tu tens as palavras? E de repente existe uma mão estendida, e essa mão o traz de volta. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, que nós possamos entender para quem nós iremos, se só Cristo tem as palavras de vida eterna. E quando nós reconhecemos isso de todo o nosso coração, nós temos essa mão estendida que nos traz de volta. Em nome de Jesus, a partir de hoje, nós estaremos buscando as coisas certas, no lugar certo. Que esse seja um grito dentro do nosso coração: para quem nós iremos, se só tu tens a resposta que eu preciso. Para minha família, para os meus dilemas, para o meu trabalho, para a minha igreja, para a minha vida ministerial, para a minha vida profissional, para a minha vida sentimental, para quem eu irei, a quem eu vou recorrer, se só tu tens as palavras de vida. Segunda coisa que eu e você precisamos fazer, meus irmãos, é abrir o nosso coração de uma vez por todas. Quantas vezes eu e você servimos a Deus, mas Deus não tem o nosso coração? Quantas vezes eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, e na igreja nós levantamos as nossas mãos, nós abrimos os nossos braços, e nós cantamos, e nós adoramos, e nós louvamos, mas a verdade é que Deus ainda não tem o nosso coração. Sabe, quando nós nos entregamos de coração para alguém, se você hoje aqui é casado, é namorado, é noivo, é noiva, você sabe, aqueles primeiros dias de relacionamento, quando você entrega todo o seu coração para uma pessoa, e essa pessoa pode te ligar de madrugada que você vai correndo, e é uma alegria poder ajudar, e é uma alegria poder fazer, que depois de meses ou anos, é revoltante fazer, mas naquele momento é uma alegria, você está ali de coração aberto. Eu faço o que você quiser, meu amor, eu lavo a louça, eu guardo a roupa, eu estendo a roupa, eu limpo o chão, eu faço o que você quiser para você, porque eu me entreguei de coração. E por que às vezes é tão difícil nós servirmos ao Senhor de todo o coração? Porque, de fato, muitas vezes nós não entregamos o nosso coração para o Senhor.
Sabe, uma coisa é fato, meu irmão, Deus não quer o nosso trabalho, Deus não quer o nosso dom, Deus não quer o nosso talento se antes Ele não tiver o nosso coração. Deus não precisa de você com um microfone na mão, ou com um violão nas mãos, ou com um colete dizendo para os carros ir para a direita ou ir para a esquerda, se antes Ele não tiver o seu coração. A verdade é que muitos de nós estamos entregando a nossa vida para o Senhor, mas não estamos entregando o nosso coração. Nós estamos entregando o nosso tempo para o Senhor, mas não estamos entregando o nosso coração. Nós estamos servindo ao dono da obra, mas o dono da obra ainda não tem o nosso coração. Então eu e você precisamos nos entregar para o Senhor de coração. Porque quando te ferirem, quando te machucarem, quando te decepcionarem, não são as pessoas que têm o seu coração, é o Senhor. E o Senhor nunca te decepciona, o Senhor nunca te abandona, o Senhor nunca se atrasa, o Senhor nunca se esquece. Então quando você entrega o seu coração para o Senhor, você não se decepciona. Por isso que muitas vezes nós nos decepcionamos com homens, com pastores, com líderes, com amigos, com amigas, porque nós entregamos o coração para essas pessoas. O nosso coração precisa estar entregue ao Senhor. É isso que Ele procura, é isso que Ele busca. Ele diz sobre verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade o adoram com o coração. É aqui dentro do coração, sabe? É aqui que eu me entrego ao Senhor, é aqui que eu me derramo diante do Senhor. É aqui que estão as minhas maiores dificuldades, as minhas maiores fragilidades, mas é aqui também que está a minha maior força, porque Deus habita em mim. É o que Paulo escreve dizendo quando ele diz: quando eu estou fraco é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Como quem diz, eu entreguei meu coração, eu entreguei a minha vida, não existe mais nada a ser entregue ao Senhor. Quando nós entendemos isso, nós temos o total sentido do que é ter uma vida entregue ao Senhor. É quando lá em Gálatas 2, Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ah, meu irmão, se todos nós entendêssemos isso que Paulo entendeu: eu já estou crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vive, não são mais as minhas vontades, não são mais os meus desejos, não são mais os meus anseios, agora é Cristo quem vive em mim, é o que Cristo quer que importa, é o que Cristo precisa que importa, é quem Cristo é que de fato importa. Quando nós entendemos isso, tudo muda, os problemas mudam, as dificuldades mudam, os gigantes mudam, agora é Cristo quem vive em mim. E aí Paulo continua: a vida que agora eu vivo no corpo, eu a vivo pela fé, no Filho de Deus, que se amou e que se entregou por mim. Então, eu não sirvo a alguém que eu não conheço, eu não sirvo a alguém que também não me conhece, eu sirvo a alguém que se entregou por mim, eu sirvo a alguém que me amou, e me amou tanto que deu a sua própria vida por mim. E é isso que eu e você precisamos entender quando nós olhamos para esse texto de 1 Samuel e nós vemos todo esse sofrimento de Ana, nós vemos toda essa perseguição de Ana, nós vemos toda essa angústia de Ana, e aí nós lemos esse texto e nós dizemos, e nós lemos olhando ano após ano, ela ia ao templo e ela chorava, e ela não comia, e nós dizemos: meu Deus, que fé é essa? Que mulher é essa? Que está ali todos os anos sendo perseguida, sendo envergonhada, chorando, sabe-se lá mais o que ela ouvia, sabe-se lá mais o que ela via. E o último ponto: entregue de uma vez por todas, tudo ao Senhor. Como eu te disse antes, às vezes nós entregamos o nosso tempo, nós entregamos os nossos recursos, nós entregamos os nossos dons, nós entregamos o nosso talento, mas Deus precisa que nós possamos e venhamos a entregar tudo diante dEle. E entregar tudo é você dizer: olha, Senhor, eu estou disposto a abandonar todos os meus sonhos para viver o seu. Olha, Senhor, eu estou disposto a abandonar toda a minha vida para viver a que o Senhor tem por mim, para viver a vida que o Senhor tem para mim. Sabe, e aqui existem pessoas corajosas o suficiente para entender que a vida que agora eu vivo em Cristo, como Paulo entendeu. Eu já estou crucificado com Cristo. Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que para viver para Cristo, a gente precisa morrer para nós. O problema é que tem muita gente viva demais. Olha para quem está do seu lado e fala assim para essa pessoa: você precisa morrer. Você precisa morrer.
Você tem que morrer para as suas vontades, você tem que morrer para os seus desejos, você tem que morrer para você mesmo, para que você possa viver para Cristo. O problema é que às vezes a gente está vivinho demais, e aí a nossa carne está viva demais, os nossos próprios desejos estão vivos demais, o nosso egoísmo está vivo demais. E Ana entende isso. E aí ela vai diante do profeta, ela vai diante do Senhor e ela se derrama, e ela se entrega. E aí eu gosto demais do final da história, versículo 19 e versículo 20, quando a Bíblia diz, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Ah, meu irmão, quando nós não desistimos, o Senhor se lembra de nós. Ele nunca esteve atrasado, Ele nunca nos desamparou, Ele nunca nos abandonou, mas quando nós persistimos firmes no caminho, buscando ao Senhor mesmo ano após ano, mesmo sofrimento após sofrimento, mesmo angústia após angústia, mesmo desilusão após desilusão, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça, o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no tempo próprio deu à luz, a quem deu o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Será que você está pronto para nos próximos dias ser lembrado e olhar para as coisas que você tem orado nos últimos dias e olhar e dizer, eu pedi ao Senhor, era exatamente isso, era exatamente assim, era exatamente desse jeito, era exatamente por isso que eu orava, era exatamente por isso que eu clamava. Ana chega no fim e ela diz, é o que eu pedi para o Senhor. Sabe quando você olha para alguma coisa que você compra para sua casa, para sua família, e você chega com aquela coisa em casa, você coloca e você diz, meu Deus, era exatamente como eu estava procurando. Sabe quando você compra algo pela internet e você olha e você diz, é igual no anúncio. Você já imaginou então quando você tem uma resposta de oração tamanha como Ana teve, e ela olha e ela diz, é o que eu pedi para o Senhor. É exatamente como eu pedi para o Senhor, meu irmão. Eu não sei pelas coisas que você tem orado nos últimos dias, eu não sei as coisas que você tem buscado nos últimos dias, mas uma coisa eu posso te garantir, quando nós seguimos aquilo que 1 Tessalonicenses diz, ore sem cessar, quando nós vencemos a angústia, quando nós vencemos a perseguição, quando nós vencemos o desânimo, quando nós buscamos no lugar certo, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós entregamos tudo ao Senhor, nós podemos terminar dizendo como Ana, é exatamente como eu pedi ao Senhor. É exatamente como eu orei, é exatamente como eu sonhei.